Aí galera, tudo bem? Salve, salve, você aluno do segundo ano. Essa aula é sobre o segundo ano, né? Um assunto que a gente trata no segundo ano. Antes de a gente começar a entrar no assunto, eu quero aqui fazer algumas considerações iniciais sobre esse tema. A gente vai entrar num autor moderno e a gente precisa entender o que é que está acontecendo nesse período. Então vamos agora contextualizar o que está acontecendo, certo? O nosso autor em questão é o René Descartes. Você pode falar Descartes sem a menor preocupação, afinal na França duvido que alguém acerte o seu nome. O meu mesmo ninguém acertaria. Na França ou qualquer outro país aí as pessoas iam se perder, então não se preocupe em falar o francês corretamente. Você pode falar Descartes ou você pode falar Descartes sem saber, sabendo aliás que não é para jogar nada fora, não é para descartar nada, nenhum conhecimento, tá bom? Então ó, o Descartes ele é um filósofo moderno. A modernidade filosófica começa com ele, inclusive, né, século XV. A partir do século XV, eu quero ressaltar aqui também que a linha do tempo da história da filosofia é diferente da linha do tempo da história. Tá? A história ela vai ocupar-se com os fatos históricos para poder definir a mudança de período. Inclusive, a modernidade começa na Revolução Francesa para a história, né, que é um fato. Mas para nós da filosofia, essa mudança de período ela acontece com o pensamento. Então, o pensamento que vai mudar aqui é de um pensamento teocêntrico para um pensamento antropocêntrico, tá bom? O homem ele tem aí alguns momentos que ele está passando, né? Algumas coisas que ele está passando. No século XV, a gente tem o Renascimento. O que é o Renascimento? É a volta através de alguns pensadores e de alguns escultores, pintores, escritores de literatura, ao pensamento clássico, né? Eles redescobrem os pensadores clássicos, as obras clássicas, e aí então eles voltam o seu ideal para esse pensamento clássico. Outra coisa que também começa a acontecer é a revolução científica, quando você tem, por exemplo, Giordano Bruno e Galileu afirmando que o universo é infinito. Porque até então a crença era de que o universo era o quê? Finito, ele tinha um fim. Na física, o modelo físico era um modelo aristotélico ptolomaico, onde a Terra era o centro, plana, e em volta dessa Terra haviam lá o modelo aristotélico, né, que o Aristóteles trata na física, de 50 esferas cristalinas. E aí, lógico, com as considerações de Ptolomeu, depois ele vai fazer algumas alterações aí nesse modelo, vai fazer algumas considerações e aí ele vai mudar. O que eu estou olhando tanto aqui é o texto do caderno volume 2. Aqui o caderno volume 2 do aluno, você tem ele aí, ok? Filosofia. Aliás, segunda série, volume 1. Então, é isso que eu estou olhando. Você, então, tem aí, ó, Renascimento, você tem Revolução Científica com essas teorias, onde a ciência começa a pensar, então, que o universo é infinito, a Terra não é o centro. Essa ideia vem justamente com Colombo, e aí o Colombo ainda resolve realizar pontapé inicial, né, das grandes navegações, e tudo isso borbulha na mente do homem europeu naquele período. Então você imagine que é como hoje, né, várias informações que eles receberam, é como hoje se nós recebêssemos, por exemplo, a informação de que o homem conseguiu ir a Marte, chegou em Marte, e chegando lá havia vida, certo? Com a diferença de que nós sabemos que Marte está lá. O europeu não tinha a menor ideia de que a América estava além mar. Então a crença era justamente de que a Terra era plana e que depois do horizonte havia um abismo, havia um monstro, e aí várias lendas que existiram sobre esse momento ou sobre esse lugar, né? Existiam lá várias histórias. Então, desculpe, imagina só um cara que
está passando por isso, né? Então você tem lá toda uma centralidade, toda uma certeza, porque se a Terra está no centro, o homem tinha certo de que acima da sua cabeça estava o céu e abaixo dos seus pés estava o inferno. Essa era a crença, já que era um pensamento teocêntrico. Outra coisa, tudo estava no seu lugar. Se você tem 50 esferas, cada objeto celestial está preso a uma esfera dessa que está girando em torno da Terra. Ao final da 50ª esfera, você tem o lugar físico da presença de Deus. Então, para os homens europeus desse período, fisicamente Deus estava acima da 50ª esfera. Então, Deus está lá acima dessa 50ª esfera. De repente, então, aparecem esses dois, não só esses dois, mas vários outros, né? Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, isso já no final da Revolução Científica, né? Tycho Brahe, Johannes Kepler, esqueci o nome de... Nicolau de Cusa, lembrei. Nicolau de Cusa e vários outros nomes que vão surgir aí nesse período com várias teorias que vão influenciar no modelo que se fecha com Isaac Newton no período, né, vamos dizer assim, que se fecha com Isaac Newton, e Isaac Newton estava bonito na foto porque não tinha perseguição religiosa contra a ciência já no período dele, né? Tanto que ele consegue apresentar suas leis sem que ninguém o mate, nem o queime na fogueira, com o caso do Giordano Bruno, né? A igreja não gostou, pediu para ele negar suas teses, ele falou que não ia negar, então ele virou churrasco da Inquisição. O Galileu também foi preso, quiseram que ele abjurasse, né, rejeitasse, negasse suas teses, ele fez isso, ele rejeitou, ele negou suas teses, apanhou bastante, né, foi torturado. E aí depois disso ele foi condenado à prisão perpétua, prisão domiciliar perpetuamente, e não contaram com a astúcia dele, que escreveu um livro, e aí publicou esse livro depois, não me lembro o nome do livro agora, mas ele publicou esse livro, ele não, né? O seu aluno, após sua morte, um aluno dele, pegou os seus escritos e o levou à Holanda, que era um país de livre pensamento já na época, e então ele foi publicado, esse livro foi publicado. Então, pensa comigo, tá? O cara, um ser humano, o sujeito europeu, ele acredita em verdades que estão estabelecidas ali por 2000 anos, ou mais. Com exceção do cristianismo, né, que estava ali estabelecida a ideia cristã por 1000 anos, aproximadamente. Mas esse modelo de que a Terra era o centro já existia bem antes, já no período grego, né, já existia essa crença. Apesar de que o modelo de que a Terra não era o centro, mas que a Terra, que a Terra não era plana, que a Terra era circular, ele é grego clássico antes de Cristo, né, aproximadamente 300 antes de Cristo. Mas ninguém deu bola. Você não tem isso sendo dito pela história, né? Você vai ter dizendo que Colombo chegou ao rei da Espanha, ao rei de Portugal, ao rei da Espanha posteriormente, dizendo que a Terra era circular como uma laranja, e aí ele conseguiria uma nova rota para as Índias. É isso que você tem na história falando. Aí parece que o Colombo foi o primeiro a imaginar isso. Mas não, 300 anos antes de Cristo, um grego que devia estar cheio de coisa para fazer, saiu de Atenas, foi até a cidade de Cirene, hoje ao norte da África, era a região do Egito. Na cidade de Cirene, ele olhou para um poço e viu que o poço, a sombra do poço, ao meio-dia, por exemplo, era diferente da posição da sombra do poço ao meio-dia em Atenas. E aí então ele resolveu saber por quê, fez uma continha e definiu então que a Terra era circular. Olha, então para que isso aconteça, a Terra tem que ser curva, ela tem que ter uma curva. Então a Terra não é plana, ela é curva. E aí ele extrapolou, ele foi mais além, ele disse que a Terra era circular e deu a circunferência da Terra, e ele errou, o erro dele foi pequeno em relação à medida real da Terra, que depois foi feita com instrumentos, né? E ele estava certo, e ninguém deu bola para ele, não é nem muito falado na história, talvez você nem tenha ouvido falar desse cara nas suas aulas de ciência do ensino fundamental, e nem vai ouvir falar sobre ele no ensino médio, se não for aqui esse professor que vos fala. Vou lembrar o nome dele e numa próxima aula eu falo para vocês, tá? Eu vou pesquisar aqui o nome dele e
te digo, tá ok? Para você saber, para ele fazer parte da história. Muita coisa nos é relegada na história, né? A gente vê só uma parte. Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você ter a curiosidade própria da filosofia para que você não fique apenas com o discurso que você ouve, né? Inclusive tem uma imagem postada no meu Facebook daquela personagem Mafalda, que ela diz assim: quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que te dizem. Então, leia, estude, para que você não seja obrigado a acreditar. Inclusive, não acredite no que eu estou dizendo. Pode parecer loucura, né? Mas, de repente, eu posso estar falando uma bobagem aqui e você vai achar que eu estou falando uma verdade absoluta. Estude para ver se o que eu estou dizendo é verdade. Acompanhe o texto, certo? Pesquise na história, vá buscar saber mais informações aí para que você não fique preso ao meu discurso, ao discurso do seu professor. Tá ok? Então, ó, você precisa pensar aqui então o seguinte, vamos recapitular. O homem europeu está vivendo um momento de renascimento, as grandes navegações, a reforma protestante, esqueci de falar isso, né? Está vivendo a questão da reforma protestante. Então, ó, renascimento, grandes navegações, reforma protestante e revolução científica. Essas quatro coisas, companheiro, essas quatro coisas, elas vão ser bastante importantes para o homem europeu. Elas vão definir realmente tudo aquilo que vai acontecer. Um pensamento teocêntrico passando por todas essas coisas. Daí, então, esse pensamento muda para um pensamento antropocêntrico, né? Há uma mudança aí desse pensamento por conta disso. E o homem europeu que está vivendo esse momento, essa efervescência cultural e intelectual, ele vai realmente se sentir perdido. Ele vai se sentir perdido. Essa perda, ou esse sentimento de estar perdido, aparece bastante expresso nas ideias do filósofo Blaise Pascal. Tem uma frase do Pascal que eu gosto bastante, que ele diz assim: o silêncio desses imensos espaços vazios me apavora. Olha só que pensamento, né? O que ele está querendo expressar com isso? Ele está vivendo justamente esse momento, essa efervescência, e ele está dizendo ali que o silêncio dos espaços vazios, que são os espaços do infinito que agora estão presentes na ciência, apavora ele. Ou apavora. Por quê? Porque aquilo que é conhecido para nós não nos causa estranheza. Aquilo que é obviamente desconhecido, nós ficamos com o pé atrás. Imagina você andar pela sua casa no escuro. Você conhece a sua casa, você anda sem a menor preocupação, sabe onde estão as coisas. Mas imagine que você está em um lugar que você não conhece e não tem luz. E aí então você vai ficar meio tateando, meio receoso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tropeço, caio, bato. Então você vai ficar preocupado. E é como os homens se sentiam. Eles tinham Deus num espaço físico, de repente eles não têm mais Deus no espaço físico. Eles tinham inclusive o diabo num espaço físico, que eles acreditavam que o diabo estava, né, abaixo da terra. De repente o diabo não está mais no espaço físico. Você tinha um lugar das coisas, as coisas tinham um lugar, de repente o lugar dessas coisas se perdeu, não está mais lá. Então, como é que eu explico agora? Como é que eu faço agora? E aonde? Cadê Deus? Né? Onde está Deus? Deus não será, obviamente, perdido no tempo, mas o homem se sente inseguro com relação a essa ideia de Deus, né? Não ter mais esse espaço físico. Lógico que depois a teologia vai dar uma explicação mais consistente naquilo que seja o lugar, né? Ou o espaço de Deus. Mas essa mente que ainda pensa materialmente, né, que pensa as coisas de uma literalidade material, e aí então ele vai se sentir perdido por isso, tá? Talvez, como eu disse, né, ainda mais um homem que viveu essa crença durante muito tempo, é como você hoje de repente chegar alguém e disser o contrário para você. Ou eu, né, tô aqui dizendo essas coisas para você e você tá aí pensando: nossa, eu nunca pensei nisso, ninguém nunca me disse isso, será que é verdade? Talvez você esteja com esse sentimento agora. Talvez você esteja com um sentimento de curiosidade ou mesmo um sentimento de estar perdido, né? Um sentimento de curiosidade, nossa, eu vou procurar saber.
Ou então, nossa, o professor disse isso e eu tô aqui perdido, não sei se tudo isso é verdade. E agora? Né? Para onde que eu vou? Então, desculpa mais uma vez. Então você precisa ter isso em mente. Né? O homem moderno, ele vai começar agora então um pensamento antropocêntrico voltado no ser humano, centralizado no ser humano, onde o ser humano passa a ser então a origem e a resposta das coisas. A origem porque está no pensamento humano, e a gente vai ver isso aqui, né? Inclusive o título da situação de aprendizagem que nós estudaremos, deixa eu ver aqui, é o eu racional. Eu, né? O indivíduo, o sujeito, que o sujeito inclusive é uma palavra bastante moderna, né? Na modernidade filosófica essa palavra sujeito vai ser bastante usada. A ideia do eu também, né? Ainda mais com Descartes, o eu é um princípio imprescindível aí, da filosofia dele, certo? Então, ó, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido essa contextualização, para a gente poder então entrar no pensamento de Descartes. Um homem, um ser humano, uma sociedade que acreditava num pensamento teocêntrico, a Terra era o centro do cosmos, tudo girava em torno da Terra, Deus definia todas as coisas para esse homem, aquilo que ele devia fazer, aquilo que ele devia pensar. Na verdade, esse é um pensamento da igreja, né? Para os homens. Então, mas então Deus era esse centro, certo? E aí você tem as grandes navegações que vão mostrar um mundo novo, completamente desconhecido. É como se hoje nós então soubéssemos que existe vida lá em Marte ou em outro lugar. Outra coisa é a revolução científica que vai dizer para o homem novas questões, novas verdades científicas aí, e que daí serão provadas ou serão, pelo menos naquele período, servirão como um pontapé ou uma ponte para que se possa atravessar para um novo conhecimento, uma nova ciência. Você tem a Reforma Protestante, que agora chama para si uma responsabilidade de que as pessoas tenham em mãos o conhecimento bíblico e entendam, né, o que está escrito ali, fora outras coisas, mas esse é um dos objetivos. E talvez o objetivo que mais importe para nós aqui nesse sentido, né, o conhecimento. Então, essas coisas todas levarão o homem moderno a um novo padrão de pensamento. Sair de um pensamento teocêntrico, porque afinal Deus perdeu o seu espaço, o seu local físico, e aí o homem então passa a buscar em si mesmo. A gente tem aqui o começo daquilo que a gente chama de humanismo. Então o homem tem em si mesmo essa resposta, essa explicação para as coisas, certo? Talvez aqui esteja um problema, ou talvez esteja a solução, e aí a gente precisa pensar a respeito do homem buscar a resposta em si mesmo, tá bom? Deixo essa reflexão para você. Repito, você, professor, pode utilizar essa aula para contextualizar aí o assunto e entrar no assunto. Fique à vontade, fique livre, tá bom? Se você achou que ficou muito prolixo, me dá um toque aí, me dá um alô, que eu tento ser um pouco mais simples na minha fala, tá ok? Eu espero que você tenha realmente gostado aí, meus alunos, vocês do segundo ano. Um abraço para vocês todos. Tchau.